Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem, tudo certinho? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática. Galera, estamos aqui dando iniciação a um estudo de áreas de figuras geométricas, beleza? Então, fica ligado aí pra gente ver mais conteúdos e ver os próximos estudos que a gente vai fazer desenvolvendo esse conteúdo, beleza? Se inscreve, compartilha, ajuda bastante a trazer mais conteúdos para vocês, tranquilo? Vamos embora estudar matemática. Bom, galera, antes de a gente começar no conteúdo propriamente dito, vamos dar uma analisada aqui de onde surgiu essa ideia de área, tá? Então, aqui eu desenhei um retângulo, tá? E fiz algumas linhas pontilhadas para vocês analisarem o seguinte: de onde foi que surgiu essa ideia de área? Não é? Como é que a gente iria medir a área? Para que a gente utiliza ela? Então, olha, observa aqui, ó. Digamos que eu consiga dividir isso aqui em vários quadradinhos, tá? De uma unidade. Não importa o tamanho, tá? Poderia ser 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro. Mas aqui a ideia é a gente introduzir esse primeiro conceito pra gente. Então, digamos aqui que nesse primeiro quadradinho aqui, ó, que eu estou pintando aqui para vocês, ele mede uma unidade aqui, tá? E aqui ele também mede uma unidade. Já que é um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, a ideia, o estudo de área, ele se deu pela ideia de contar quantos quadradinhos eu tenho dentro de uma determinada região, tá? Então, a gente desenha esse retângulo para ficar mais fácil esse entendimento. Então, se a gente contar um por um aqui, eu posso saber quantos quadradinhos vai ter dentro dessa região. Aí é que surge a ideia de área, tá? E, a princípio, a gente chama de unidade de área, certo? Digamos que ainda não sei a ideia de metro, não sei o que é centímetro, não sei o que é quilômetro, mas a unidade de área, ela vai me nortear para eu saber o tipo de medida que vai utilizar ali. Poderia ser metro quadrado, poderia ser centímetro quadrado, e por aí vai, tá? Aí, lógico, a matemática, ela nos facilita fazer esses cálculos, porque imagina se você tem que desenhar a quantidade de quadrados para preencher aquela figura e eu contar um por um. Então a matemática, ela ajuda bastante isso, né? O nosso princípio de contagem faz com que a gente não precise fazer isso em todas as figuras, tá? Então vamos analisar aqui para a gente entender um pouquinho melhor adiante. Então, galera, as unidades de medida de área, tá? A gente sempre vai encontrar, quando eu estiver falando de área de uma determinada região, vai ser um número seguido de uma medida elevada ao quadrado. Ou seja, essa medida, ela pode ser metros, ela pode ser centímetros, ela pode ser quilômetros, e assim vai. A gente pode utilizar qualquer tipo de medida de tamanho, né, de distâncias, digamos assim, para eu utilizar para medidas de área, tá? Então aqui eu coloquei uns exemplos, ó. 15 metros quadrados, tá? É uma medida de área. 109 quilômetros quadrados, 20,6 centímetros quadrados e 4,26 milímetros quadrados. Veja que a minha medida, metros, quilômetros, centímetro, milímetro, eu estou sempre utilizando com esse expoente em cima da medida, tá? Metro, quilômetro, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado. É assim que a gente utiliza e a gente vai observar os dados quando estiver falando de área, quando tiver justamente uma medida elevada ao quadrado. Beleza? Vamos continuar aqui. As figuras geométricas que a gente vai estudar, né? As figuras mais estudadas de início, são duas, que é o retângulo e o triângulo, tá? Então a gente sabe que a característica do retângulo é que ele possui todos os seus ângulos internos iguais a 90 graus, por isso retângulo, reto, tá? E a área desse cara, se eu conseguisse cortar isso aqui em vários quadradinhos para eu contar um por um, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. A área desse retângulo, tá? Vai ser base vezes altura, ou vocês ainda podem ver o A vezes B. Então, pode ser que vocês encontrem essa medida aqui. A área do retângulo é igual a A vezes B, tá? Que é a mesma coisa que base vezes altura. Então, eu posso chamar esse lado de base e esse outro de
altura, tá? Por que altura? Porque forma um ângulo de 90 com esse outro segmento, tá? Então tanto faz você falar A vezes B ou base vezes altura, tá? Isso aí é tranquilo. O quadrado, gente, possa ser que algumas pessoas não saibam, mas o quadrado ele também é um retângulo, tá? A característica de retângulo é possuir todos os ângulos internos iguais a 90. Então, aqui tem 90, 90. E os seus lados opostos, eles são idênticos. No caso do quadrado, eu possuo todos os lados iguais. Então, se aqui mede A, aqui também vai medir A. Então, a área do quadrado vai ser A vezes A, ou simplesmente A ao quadrado. Tá? Pode acontecer isso daqui de vocês encontrarem em livros, beleza? Então, retângulo é isso, base vezes altura, ou A vezes B, e se for um quadrado, A vezes A, não é? Ou B vezes B, vai depender da letra que está utilizando aqui, que é a mesma coisa que a letra elevada ao quadrado, tranquilo? Aqui nos triângulos, gente, a gente precisa prestar um pouquinho mais atenção num determinado fato, tá? Então, a área de qualquer triângulo, a gente calcula como sendo base vezes altura, dividido por 2, tá? Quem é base? A base, gente, vai ser o lado em que a minha altura ela vai estar sendo formada. Então, esse lado aqui eu vou chamar ele de base, tá? Vou chamar de B. E esse segmentozinho aqui, ó, com essa linha pontilhada aqui, é uma altura. Por quê? Eu formo um ângulo de 90 graus com esse outro lado aqui. Então aqui é a minha altura. Então toda vez que eu quiser fazer a área de um triângulo, eu preciso da base e preciso da sua altura. Só uma pequena observação aqui, há triângulos como os retângulos em que eu não preciso diretamente da altura. Por quê? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus. Então aqui eu poderia usar como a base e esse lado aqui a altura, já que eu tenho esse ângulo aqui de 90, tá? Mas nos exercícios vocês vão entender isso aqui melhor. Beleza, coloquei dois exemplos bem simples aqui, né? Calcular a área dessas figuras abaixo. Ó, essa figura aqui, ela é um retângulo, né? A gente sabe que a área de um retângulo vai ser base vezes altura ou A vezes B, tanto faz, tá? Eu gosto de utilizar base vezes altura. Quem é base? Ó, eu posso chamar tanto esse aqui quanto esse aqui de base, tanto faz. Porque aqui eu tenho um ângulo de 90, então eu posso usar como referência essa aqui a base e o outro a altura. E esse aqui base ou esse a altura, tanto faz. Tá? Então digamos que eu quero chamar a base o 4. Então a área do meu retângulo vai ser 4 vezes a minha altura, 20. Então 4 vezes 20, a área do meu retângulo vai ser 80. Cuidado aqui, tá? 80 o quê? A medida não está em centímetros? Então centímetros quadrados, tá? 80 centímetros quadrados. Vamos olhar para esse triângulo. A gente sabe que a fórmula da área de um triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, quem é base, quem é altura? Ó, base está aqui, 20, vezes quem é altura? É o segmento formando um ângulo de 90 graus, né? Saindo desse vértice até esse lado. Então aqui, 40. Tudo isso dividido por 2. Então agora é só a gente fazer conta. Então a área do meu triângulo vai ser 20 vezes 40 vai dar 800. Dividido por 2. Então eu tenho que a área do triângulo vai ser 400. Se a medida está em metros, então metros quadrados. Tranquilo? Vamos ver só mais um exemplo aqui. Beleza, galera. Aqui eu coloquei uma figura, né, um pentágono. E vocês devem estar se perguntando, como é que eu vou resolver a área dessa figura? Porque não tem uma fórmula, né? O professor não passou nenhuma fórmula para resolver a área dessa figura. Mas eu escrevi algumas coisas que tem como você relacionar e calcular isso daqui. Como? Veja que se eu puder traçar uma linhazinha aqui, ó, deixa eu pegar um apoio aqui. Se eu puder traçar uma linha aqui, eu consigo separar essa figura em duas figuras conhecidas, um retângulo e um triângulo. Concorda? Beleza. Nesse cara daqui, que é um retângulo, eu tenho como calcular a área dele, que é eu multiplicar a base vezes a altura.
Já no triângulo, você pensa que não dá. Mas, ó, essa medida aqui, ó, que eu coloquei aqui, isso aqui corresponde a essa distância daqui até aqui. Ou seja, isso daqui, gente, é uma altura. Isso daqui é uma altura. E aqui, que é a minha base do triângulo, ó, se aqui é 8, como essa figura aqui também é um retângulo, então esse lado também é 8. Então, veja só, eu vou separar essa área total em duas partes. Eu vou chamar aqui de área 1, e aqui eu vou chamar de área 2, beleza? Aí o que é que eu faço? Calculo a área 1, calculo a área 2 e depois eu faço a soma das duas áreas, tá? Então como é que fica? Ó? Área 1. A área 1, gente, é a de um retângulo. É base vezes altura. Então é base vezes altura. Então a minha área 1, base é 8, vezes altura, 3. Então 3 vezes 8, 24 metros quadrados, né? Se a medida está em metros, então fica metros quadrados. Quem é a área 2? Ó, a área 2 é um triângulo. Então a minha área 2 vai ser base vezes altura dividido por 2. A minha área 2 vai ser... Quem é a base? Ó, a base é isso aqui, que é 8 metros. Vezes, quem é a altura? A altura é essa distância daqui, ó. Se você olhar aqui, 4 metros. Tudo isso dividido por 2. Então a minha área 2 vai ser 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 2, eu tenho que a minha área 2 vai ser 16 metros quadrados, tá? Já que a medida está em metros. Bom, que é a minha área da figura, que é o que eu quero calcular. Então a área da figura vai ser pegar a minha área 1 e somar com a área 2. Então a área da minha figura vai ser área 1, 24, mais área 2, 16. Ou seja, a minha figura vai ter uma área de 20 mais 16, 40 metros quadrados. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o primeiro contato que a gente está tendo com o estudo de área de figuras, tá? Resolve o exercício, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, me procura, que a gente tenta ajudar vocês nos estudos, tranquilo? Então, estuda direitinho a área do retângulo, né? Que é base vezes altura, ou A vezes B, tanto faz. E a área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2, tá? Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí. Valeu, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.